que tem hoje, sempre teve no Brasil, é olhar uma carga tributária gigantesca e se aproveitar dela, é só isso. Tem nada mais do que isso. Se você olhar, foi espremendo, não tem. Eu tenho visto isso lá. Quando o governo Lula entrou, era meu grande terror. O que é que vai ser? Nós vamos dar uma virada aí para Deus sabe aonde. Nada. Não deu nada. Não aconteceu absolutamente nada. Agora, a carga tributária aumentou brutalmente e as bicadas no orçamento aumentaram fortemente para tudo quanto é lado. Quer dizer, entende? Quer dizer, o que você vê é isso. No Brasil, o que vale é aumentar imposto para distribuir mais dinheiro. É isso que vale, nada mais. Doutor Raul, eu vou lhe fazer uma pergunta, não sei se... o governo Lula, acho que em 2006, 2007, mudou a fórmula de calcular a carga tributária, o PIB, né? Ele mudou um formato, ele excluiu algumas coisas e tal. Eu até gostaria, porque eu realmente acho que hoje nós teríamos passado de 40% no sistema antigo. Não, aí é o seguinte, é outra coisa. Nós tínhamos, quando o governo mudou, em 2002, 2003, um grande fantasma na nossa cabeça. A sensação da morte na praia, que eu acho que liquidou a campanha do Geraldo Alckmin, que era o quê? Depois, tudo que se fez na época precedente, reformas, sacrifícios, não sei o quê, mudanças de regimes econômicos, aqui e ali, havia a ameaça da explosão da dívida. Por quê? Porque havia duas percepções erradas. Na realidade, ali, o Brasil já tinha mudado e a gente não sabia. Uma era um problema puramente estatístico, que é o que foi mencionado ali. O IBGE já descobriu em seguida, foi divulgado em seguida. Quando ele descobriu, ninguém sabe, mas foi divulgado em seguida que o PIB era 10% maior do que a série estatística mostrava. Ou seja, em relação à questão não da carga tributária, mas da dívida, que era o problema crítico, a razão dívida-PIB era 50%, e era isso que entrava nos cálculos, que mostrava um dos pontos que explicava o crescimento explosivo, ela virou da noite para o dia 45% do PIB. 50% para 45%. Só que só foi descoberto 2 anos depois. Não foi naquele momento. Isso é uma coisa. A segunda coisa que ninguém sabia, mas que talvez pessoas que tivessem uma capacidade maior do que a média dos economistas tivessem conseguido saber, é que o mundo ia bombar e que o Brasil ia ser bafejado pela sorte e ia entrar num círculo econômico virtuoso logo em seguida, ainda que na direção de uma situação medíocre, que é isso que eu chamei medíocre, que é crescer entre 4% e 4,5% ao ano. É isso que nós temos garantido. É um crescimento. Mas ali, logo em seguida, isso se mostrou viável. E essa questão do PIB, que é um efeito meramente estatístico, é a bombação, digamos assim, da economia brasileira, nos colocou num círculo virtuoso que permitiu, e aí é que eu digo, daí para mim a explicação da popularidade do governo, e a gente não pode deixar de reconhecer que teve competência nisso, de aproveitar uma série de espaços que haviam ficado travados durante anos e que trouxeram para a população, e aí o Alberto vai rir aqui de nadar de braçada no que eu vou dizer, que a população tinha perdido e que, de repente, ela começou a ver na mão dela. A mais simples e direta é a volta do crédito. Se é que em algum momento já houve. Aqui deve ter pessoas com idades parecidas com a minha. Eu não me lembro de época de crédito farto no Brasil, desde que eu me entendo. De repente, aquilo que a gente via, que só nos países desenvolvidos havia, Estados Unidos, de repente aparece no Brasil, as pessoas serem procuradas pelos bancos, está aqui dinheiro, que isso está acontecendo e passou a acontecer. Ora, gente, isso aí tem um peso na opinião pública, o cara não quer nem saber se foi o Lula que fez, se foi o que o Fernando Henrique construiu na época do plantio, ele quer saber o seguinte, bateu no bolso dele aquilo. Logo em seguida, graças a essa fase de bonança. Pois bem, ao mesmo tempo que isso acontecia,
bombou também a arrecadação no governo. Aí o governo nadou de braçada, porque não só o crédito chegou nas mãos de todo mundo, em função da bonança e de todo o plantio anterior, como vem a crise, que é a segunda crise dos últimos 100, 200 anos, do tipo que foi essa crise, até pelo exagero do que fizeram do outro lado do mundo, que foi uma crise de um tipo que nós nunca tínhamos, pelo menos eu não me lembro, porque nos anos 30 eu não era nascido, mas que é uma crise de queda gigantesca de demanda externa. E aí, novamente, o governo chegou, opa, era o que eu precisava, licença para gastar. O mundo inteiro se deu, e o Brasil não ficou atrás, licença para gastar. Ora, aí é que o dinheiro chegou mesmo na mão das pessoas, porque a ordem foi, vamos gastar onde puder. Banco do Brasil, Caixa Econômica, vamos aumentar o crédito. BNDES, por que vocês acham que o BNDES passou a expandir suas operações com emissão de títulos públicos, que 5 anos atrás seria a maior heresia na cabeça, no manual que se rezava 5, 6, 7 anos atrás, jogando dinheiro. A imagem que eu tinha dos Estados Unidos e do mundo desenvolvido acabou tendo um pouco aqui, foi quase como se você abrisse a janela. Nos Estados Unidos era assim, os americanos, as autoridades monetárias jogavam o dólar pela janela. As pessoas pegavam o dólar para gastar, pegavam o dólar e guardavam, porque eles estavam quebrados pessoalmente, e eles queriam sanear suas finanças. Mesmo os americanos, dando dinheiro para as pessoas, elas não gastavam. E o que você acha que aconteceu no Brasil? Por vários caminhos foram despejados volumes gigantescos de dinheiro dentro do contexto da licença para gastar. O que você acha que a população achou disso? Que recebeu essa montanha de dinheiro no bolso. De tudo quanto é lado, não dá tempo de eu explicar todos os buracos em que saiu o dinheiro. E a população achou ótimo, porque teve o crédito e depois teve o dinheiro. Ora, o pragmático nessa situação é escolher quem estava nesse governo que coincidiu com essas coisas todas que eu estou dizendo, ou um candidato de oposição que tenta pegar carona nisso e não é convincente. Pois é, sabe quanto o setor público brasileiro pôde gastar mais por conta da bonança, que foi aquela coisa anterior, e por ter tido a licença para se desarranjar durante a crise? O superávit era 4% do PIB, caiu para 2%, é o que ele está hoje. E o governo continua dizendo hoje que é 3,3%, na realidade é 2%. Mas ninguém está nem aí para isso, para quê? Ora, 2% do PIB, num PIB de 1 trilhão e 300 e tantos bilhões, é quanto isso? Quanto é que é 2% de 1? Você entendeu? Quer dizer, se 10% era 320 bilhões, então você vê, divide por 5, eu estou falando aqui em 60 bilhões a mais que um governo falido pôde gastar mais em todas as suas esferas sem nenhuma reclamação de ninguém. É claro que mais adiante, é o que eu estou falando, vai ser preciso dar uma arrumada, porque o mundo vai se arrumar, aí vão olhar para cá, ver o desajuste e vão cobrar ajuste aqui. Então, mais adiante vem a conta. Mas, nesse momento, você expandiu o crédito, que era isso aqui do PIB, para isso aqui do PIB, o crédito em geral do consumidor, que compra carro, compra geladeira, compra não sei o quê. Tirou os impostos dos eletrodomésticos, dos carros. Além de fazer isso, jogou 60 bi por ano, por vários caminhos, aumento do salário mínimo, reajuste de salário de servidor. Eu vi uma conversa aqui antes, o pessoal dizendo aqui, que a gente tem de agir em casa, com a família, com as empregadas, de uma maneira de acordo com a sua consciência. Como que eu posso convencer meus filhos, ainda que eu esteja tentando, a ir trabalhar no setor privado, se um concurso público, na área deles, rende, no momento inicial, R$15 mil, no primeiro momento, fora a aposentadoria por 60 anos. Como que eu vou convencer um filho a fazer isso? Você entendeu? Então, isso tudo bateu nas pessoas e, no fundo, está todo mundo na ilusão de que isso que nós tivemos na fase da colheita, que eu chamo de colheita, até agora, tudo isso é sustentável para o futuro. É sustentável
se a carga tributária aumentar muito. É por isso que eu estou dizendo, a carga tributária vai ter de aumentar muito, porque você acha que o governo vai abrir mão de tentar manter isso aí? Então, eu, sinceramente, acho que as pessoas, infelizmente, até aqui, não estão percebendo o tamanho do abacaxi que vem pela frente. E que não é uma questão só de você pedir para reduzir a carga, porque a gente acredita que isso é bom para a economia e anos de paz. Não é. Nós temos de ir contra essa onda, porque se nós não formos contra essa onda, os 35% de carga tributária do ano passado rapidamente vão passar para 40%. E no início do governo, no mínimo, pode esperar a CPMF na primeira semana.